Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. O tema é sobre mudança de estado físico e diagrama de fase. No esquema que você está vendo aí, temos representado em círculos os estados físicos da matéria. De verde, o sólido; de azul, o líquido; de amarelo, o estado gasoso ou vapor. Verifique que no sentido horário, nós temos alguns processos de transformação: a condensação, solidificação e sublimação. E no sentido anti-horário temos sublimação, fusão e vaporização, observando as setas que estão aí. Vale ressaltar que esses processos que estão no sentido anti-horário, sublimação, fusão e vaporização, eles sofrem aumento de temperatura e o processo é endotérmico, ele recebe calor. Ao contrário, condensação, solidificação e sublimação, no sentido horário, ele tem diminuição de temperatura. Há um processo exotérmico, ele libera calor, ele perde calor. Logo, podemos concluir que de sólido para líquido ocorre a fusão, de líquido para sólido a solidificação, assim de líquido para gasoso, vaporização, e de gasoso para líquido, condensação. E de sólido para gasoso, de gasoso para sólido, ele ocorre a sublimação. No esquema a seguir agora, temos o diagrama de fases. Perceba que tudo que está de azul, nós temos aí o estado sólido. Tudo que está de azul nessa região é sólido. Tudo que está na região cinza é o estado líquido. Tudo que está abaixo dessa região líquido e sólido aí do gráfico, onde tem vapor e gás, nós temos o estado gasoso. De laranja, o vapor, e de amarelo, o estado em forma de gás. A diferença de vapor para gás é esse pontozinho azul que você está vendo, o ponto crítico, que é a nossa temperatura crítica. Se passar da temperatura crítica, ele é considerado gás. Se for anterior, um valor menor do que a temperatura crítica, ele é vapor. Temos um outro ponto aí que você está vendo de vermelho, que é chamado de ponto triplo. Esse é o ponto de equilíbrio dos três estados: sólido, líquido e gasoso. Vamos agora exercitar o que nós vimos nessa parte de diagrama de fase e mudança de estado físico. Questão 1. Ainda hoje, é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, moringas ou pote de cerâmica não esmaltada para conservar a água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Isso ocorre por quê? Vale ficar atento que no texto ele diz que a temperatura é menor do que a do ambiente, isso nos vasilhames de barro, contendo água. Ocorre por quê? Os nossos vasilhames, esses barros, esses potes de barro, eles são porosos. Então, por ter poros, há facilidade de ocorrer evaporação. Então, o que acontece? A água que fica na parte mais próxima dos poros vai evaporando, fazendo com que a água que permaneceu dentro do barro, dentro desse vasilhame, fique com a temperatura bem menor. Então, nós vamos ter que procurar uma situação que isso ocorra. E nós vamos verificar isso no item C. Veja bem, no item C diz que o barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. Passa através do quê? Da evaporação. A parte dessa água evapora, tomando o calor da moringa e do restante da água, que são assim resfriadas, como eu coloquei para vocês. Questão 2. A liofilização é um processo de desidratação de alimentos.
que além de evitar que seus nutrientes saiam junto com a água, diminui bastante sua massa e seu volume, facilitando o armazenamento e o transporte. Alimentos liofilizados também têm seus prazos de validade aumentados, sem perder características como aroma e sabor. O processo de liofilização segue as seguintes etapas. Atenção! O alimento é resfriado até temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, para que a água contida nele seja solidificada. Opa! Vamos marcar aí, solidificada. Quer dizer que aqui há uma passagem do estado líquido para o estado gasoso. A segunda parte fala em câmaras especiais sob baixíssima pressão, menores do que 0,006 atm atmosfera, a temperatura do alimento é elevada. Atenção, a temperatura vai aumentar, fazendo com que a água sólida seja sublimada. Vamos marcar aí. Como ela é sublimada, ela vai passar do estado sólido para o estado gasoso. Dessa forma, a água sai do alimento sem romper suas estruturas moleculares, evitando perdas de proteínas. Vamos agora analisar o gráfico. O gráfico mostra parte do diagrama de fase da água e 5 processos de mudança de fase, representada pelas setas numeradas de 1 a 5. A alternativa que melhor representa as etapas do processo de liofilização na ordem descrita é: lembrando que nós temos que procurar primeiro a situação em que ocorre a solidificação, que ele vai do líquido para o sólido. Olhando para a figura aí, tem que apontar da setinha, tem que ir do líquido para o sólido. Olhando para a figura, vamos ver o número 2, que vai do líquido para o sólido. Aí nós temos uma solidificação. A segunda situação que temos que procurar é a sublimação, mas o 3 e o 4 ocorre sublimação. Só que ele quer que tenha com aumento de temperatura. A temperatura aumenta na figura de número 3. Logo, a resposta que nós procuramos será o item C. Terceira questão. Uma atração turística da Áustria é o Salzburgo, cidade natal de Mozart, construída na antiguidade graças às minas de sal. Salzburgo significa Castelo do Sal, pois nessa cidade está localizada a mina de sal mais antiga do mundo, em atividade desde a Idade do Ferro, 1000 a.C. No passado, o sal era importante e quase insubstituível conservante alimentar. E além de cair bem ao nosso paladar, ele é uma necessidade vital, pois sem o sódio presente no sal, o organismo seria incapaz de transmitir impulsos nervosos, mover músculos, entre eles e o coração. O sal também pode ser obtido da água do mar, processo que ocorre em salinas. Durante a obtenção do sal, em uma salina, o que ocorre, né? Vamos ver. Verifique que tem que ser a partir da água do mar. Espera aí. Se tem que ser a partir da água do mar para ficar o sal tirando da água, ele vai ter que ocorrer um processo de evaporação. Então, no caso, o item que nós vamos marcar é o item A. Questão 4. Enche-se uma seringa com uma pequena quantidade de água destilada a uma temperatura um pouco abaixo da temperatura de ebulição. Fechando o bico, mostra a figura a seguir, e puxando rapidamente o êmbolo, verifica-se que a água entra em ebulição durante alguns instantes. Veja a figura B. Podemos explicar esse fenômeno considerando que observe que a gente vai puxar o êmbolo. Ao puxar o êmbolo, nós temos uma diminuição da pressão e aumento do volume. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Logo, como a pressão vai diminuir, logo a temperatura também vai diminuir. Então, isso ocorre devido a esse fato. Então, vamos procurar alguma situação da qual a pressão
tende a diminuir e a temperatura também. Que no caso nós vamos ver com o item B. Com a diminuição da pressão, a temperatura de ebulição da água fica menor do que a temperatura da água na seringa. Questão 5. O material possui calor específico igual a 1 joule por quilo vezes grau Celsius, quando está no estado sólido, e 2,5 joules por quilo vezes grau Celsius quando está no estado líquido. Um sistema composto por 0,10 ou 0,1 kg desse material recebe energia de forma que sua temperatura varia segundo o gráfico da figura. A razão entre Q1 e Q2, que são as quantidades de calor, é... Bom, primeiramente, veja que o calor específico do material vale 1 joule por quilo vezes grau Celsius. Isso no estado sólido. No estado líquido, ele vale 2,5. Para calcular essa quantidade de calor, nós vamos usar aquela relação Q igual a M vezes C vezes variação de temperatura. Mas temos que analisar a temperatura no gráfico. Veja lá, que a massa dada na questão vale 0,1, que está aí de verde. Veja que a quantidade de calor, meu Q1, será dada por M, nossa massa que está de verde, 0,1. O calor específico no estado sólido, Q1, de azul. E a nossa temperatura, 5, temperatura final, menos a inicial, menos 15, que está lá no gráfico, verifique. De roxo, ó, 5 e menos 15 que está no gráfico. A temperatura que está em cima é o 5, que é a final, e a temperatura inicial, que é o menos 15. Então, fazendo 0,1 vezes 1, dá 0,1. Menos 15 com menos, menos com menos dá mais. Então, 5 com mais 15 vai dar 20. 0,1 vezes 20, 2 joules. Pronto, agora calculamos ele no estado sólido. Vamos calcular a quantidade de calor agora no estado líquido. Verifique a temperatura final no estado líquido é 45 e a inicial começa a partir do 5. Então, substituindo os valores, vamos ter Q2 igual a M vezes C vezes variação de temperatura. Só que a quantidade de calor na região do estado líquido, nós temos a quantidade de calor final, que é Q2, e a inicial, que é 6. Então, vamos fazer Q2 menos 6 igual a massa, que é 0,1, 2,5 é o calor específico no estado líquido, e a temperatura final, 45 menos 5. Fazendo 0,1 vezes 2,5 dá 0,25. Então, 0,25 multiplicando por 40, que é 45 menos 5, vai dar 40. Então, 0,25 vezes 40, você está vendo aí que vai dar 10. Pegando o 6 que está negativo, passando para o outro lado, vai ficando positivo. 10 mais 6, 16 joules. Logo, ele pediu que a gente calculasse Q1 sobre Q2. Meu Q1 deu 2 e o meu Q2 deu 16. Simplificando, dividindo os 2 por 2, 2 dividido por 2 dá 1, 16 dividido por 2 dá 8, então vai dar 1/8. Nosso item é o item D. A próxima questão, ela vai trabalhar com esse infográfico aqui. Mas vamos basear primeiro o contexto que tem na questão. Caso seja necessário, a gente volta para cá. Na questão 6 diz, o infográfico anterior que você acabou de ver, descreve como funcionam os desumidificadores de ambientes. Nesses aparelhos ocorrem diversas trocas de calor, mas uma dessas trocas é essencial para se realizar a desumidificação do ar, a troca de calor no evaporador. Quando afirma que o ar se resfria e se condensa nas bobinas, o infográfico na realidade está querendo dizer que, olha a expressão que ele usa, o termo se condensa. O que é condensamento? É quando há passagem do estado gasoso para o estado líquido. Então, tínhamos que procurar um item que falasse sobre isso.
Veja que no item C fala: o vapor da água presente no ar sofre condensação e é transformado a água na forma líquida. Passagem de vapor para o líquido. No caso, item C é a nossa resposta. Então, estamos finalizando aqui nossa aula de hoje. E até a próxima, pessoal. Um abração do Serjão para vocês.